Bom, meus amigos, voltamos aqui do seminário, 27º Seminário Coplantio. Estamos com vários produtores aqui, vários pesquisadores, vários palestrantes de renome nacional e internacional. E hoje gostaríamos de dar uma conversada com o gestor da unidade de negócio de sementes da Coplantio. A Coplantio, além de assistência técnica, agroquímicos e comercialização de grãos, ainda trabalha fortemente nos últimos anos na área de sementes e fertilizantes. Gostaríamos de conversar um pouco com o Gaspar Santana. Preferia que ele se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória no agronegócio, né? Meu contemporâneo de agronomia. Gaspar, como tu chegaste até a Coplantio e quantos anos agora tu está nessa incumbência desse novo conhecimento que é a semente, e conversasse com nossos amigos sobre a Coplantio e a unidade de negócio de sementes. Bom, é um prazer sempre conversar com Cruz Alta e a minha vida como engenheiro agrônomo, formado há 32 anos, sempre esteve ligada diretamente ao campo. E quando saí da universidade, depois de fazer o mestrado em zootecnia, tive o desafio de ou ficar sendo professor na faculdade ou assumir o desafio de ir para a iniciativa privada e administrar o processo de produção. E foi o que eu fiz e decidi na época. Então, durante 9 anos, trabalhei na Cabanha Azul fazendo a administração do negócio de várias fazendas no Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguai. Entre elas, produzindo sementes de forrageiras e sementes de arroz nas unidades, tanto no Brasil quanto no Uruguai. E isso peguei o gosto pelas sementes. Então, depois estive em São Gabriel, onde, juntamente com a Semeasul, a gente produzia sementes de forrageiras. E aí tive o convite de assumir o desafio de organizar o negócio de sementes na Coplantio e principalmente ampliar o negócio onde já havia um certo negócio andando, que era de sementes de milhos. E em 2007, então, comecei já na unidade nova, na matriz nova em Eldorado do Sul, e tivemos a capacidade de organizar isso, mas principalmente contando com as 40 filiais Coplantio, de fazer o negócio realmente crescer. Hoje a Coplantio é uma referência em termos de sementes de soja, tanto no Rio Grande do Sul, reconhecida por isso, mas principalmente na metade sul do estado, onde nós incentivamos o uso correto da soja num processo de produção, de rotação de culturas e, logicamente, buscando tecnologia, produtividade para o produtor e, logicamente, rentabilidade. Hoje somos referência também na área de arroz híbrido, onde nós praticamente participamos com 65% do mercado de arroz híbrido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, logicamente, com o mesmo foco de todas as culturas, tanto do milho quanto de soja, de trigo, que é buscando o potencial de cada material, tirando o máximo de potencial, levando conhecimento ao produtor para que ele alcance esse potencial o máximo possível e, com isso, logicamente, que ele tenha rentabilidade no negócio. Gaspar, te interrompendo, para a nossa região, e essas curiosidades são importantes, eu ouvi você falar em arroz híbrido, né? A gente, na nossa região, plantamos muito milho híbrido. Você poderia dar um toque sobre o arroz híbrido? O que foi que ele mudou? E vejamos que a Coplantio tem uma expertise nisso, 65% de participação de mercado. Poderia dar uma pincelada, mesmo que estejamos falando para uma região tradicional de soja, milho e trigo e forrageiras? Gostaria que tu comentasse sobre o arroz híbrido. A história do arroz híbrido
ela não é muito diferente do milho híbrido, né? Ou seja, nós tradicionalmente no estado sempre se trabalhou com cultivares convencionais, ou seja, cultivares não híbridos. E com patamares de produtividade, originalmente, de 5, 6 mil quilos por hectare. Com o advento de uso adequado de tecnologia, boas práticas na agricultura, se conseguiu elevar essa produtividade de arroz do Rio Grande do Sul para 7 mil quilos por hectare, 7.200. E nós, acreditando na potencialidade do arroz híbrido, assim como acreditamos na potencialidade do milho híbrido, né, conseguimos hoje trabalhar com produtores com patamares médios de produtividade em áreas comerciais de 10 mil, 10.500 quilos, e chegando em topes de lavoura, em parcelões de lavoura, chegando até 16 mil quilos por hectare. E muitas vezes perguntam, mas isso é possível? Sim, é possível. E nós estamos cada vez mais coletando conhecimento para chegar nesses patamares de produção, principalmente porque nós acreditamos que com isso nós damos uma segurança ao produtor dele enfrentar qualquer mercado com os custos que ele vai ter desse produto que ele produz, que é o arroz, saco de arroz, que vai estar competitivo em qualquer mercado. E aí, fazendo um paralelo com o milho, é a mesma crença que nós temos no milho. E lógico que o arroz, teoricamente, é muito mais seguro no seu processo de produção, porque ele é produzido dentro da água. Mas no milho nós temos condições também de chegar a patamares hoje de produção muito maiores do que tem se atingido no Rio Grande do Sul. E vários produtores conseguem chegar nisso. Hoje nós tivemos esse ano passado produtores chegando a 270 sacos por hectare, 260 sacos por hectare, que antigamente a gente nem acreditava que pudesse chegar. E se vocês me perguntarem, né, é possível chegar mais? Sim. Hoje o potencial de milho em lavoura comercial beira os 21 mil quilos por hectare. Então, bom, quais são os processos que de repente a gente tem que melhorar para alcançar essas metas? Esse é o desafio. É o desafio desse agroconhecimento, esse conhecimento que hoje a Coplantio trouxe para esse seminário, é exatamente como chegar e levar o produtor não só o conhecimento, mas principalmente levar o produtor a forma de aplicar esse conhecimento e com isso ele ter esse retorno de potencial produtivo que está lá na semente, que quando a gente coloca a semente no chão ele está 100% instalado e que ao longo dos processos que de repente nós falhamos no processo de produção, nós perdemos esse potencial produtivo. O Dirceu brinca muito nisso, que hoje se nós perdemos 10% em cada um dos processos, plantio, escolha de cultivar, fertilização do solo, nós chegamos a 50 e poucos por cento do potencial produtivo que aquela semente estava lá no solo. E se a gente for para colocar isso para milho, hoje 21 mil quilos, 50% são 10 mil quilos. 10 mil quilos nós estamos falando aí em sacos de milho, em 160, 170 sacos, que é o que normalmente se colhe nas áreas nossas de produção. E se nós formos para Cruz Alta, né, que Cruz Alta tem um problema, mas que muitas vezes é identificável da seca e da estiagem, nós vamos ter que encontrar ferramentas, e elas são as mais variadas, para que se possa ter uma estabilidade de produção, mesmo num ano de estiagem. E o que pode se fazer com isso? Bom, de repente é trabalhar com muito mais palhada, ir de encontro a sistemas de irrigação, usar e otimizar esse processo de irrigação, fazer uma rotação de culturas adequada. Então todos esses processos levam a ter uma estabilidade de produção, que tu minimiza muitas vezes o efeito de uma estiagem. E eu, por tudo que a gente anda no estado, o pessoal fala, bom, hoje o plantio direto no estado do Rio Grande do Sul é em torno de 90%. Eu diria que sistema de plantio direto no estado do Rio Grande do Sul talvez seja 40% a 50%. Porque muita gente hoje faz plantio sem revolvimento de solo, mas não sistema de plantio direto, porque ele trabalha sem palhada muitas vezes, trabalha sem rotação de cultura e com isso não consegue
tirar todo o proveito que tem do sistema de plantio direto em si. Hoje a gente está vendo uma revolução muito grande no inverno na nossa região. Na região nossa hoje, você anda pela região de Cruz Alta, você vê aveia preta, você vê aveia branca, você vê nabo forrageiro, você vê consorciação de nabo, ervilhaca e aveia. Isso são sementes, né, que estão evoluindo. Você acredita que o inverno, como já aconteceu com arroz híbrido, como aconteceu com milho híbrido, como já hoje a soja, o uso de bolsa branca caiu drasticamente com esses lançamentos cada vez mais frequentes de novas tecnologias via semente? Você acha que o inverno ele está se modificando também por força de novas tecnologias ou por força de lei? Como você vê essa questão das forrageiras de inverno, que a gente já vê uma modificação muito grande hoje, da semente? E quais são as perspectivas que você vê para as sementes de inverno? Bom, tem dois pontos aí, né, Fábio, que a gente deve analisar. Primeiro, que a lei, ela funciona quando ela tem fiscalização. Então, é importantíssimo ter a lei, mas é importantíssimo ter a fiscalização. E normalmente, ou seja, o que tem acontecido é que não é possível essa fiscalização pelo tamanho do nosso estado e pela diversidade que nós temos de cultura e principalmente pela falta de recurso humano que tem o próprio Ministério, que é o órgão fiscalizador. E com isso, logicamente, que a gente tem muitas vezes incapacidade de atacar alguns pontos de produção de bolsa branca e de comércio de bolsa branca, que é uma atividade que o produtor tem o costume de fazer, né? E que muitas vezes tem produtor que produz semente bolsa branca, ou seja, que ele guarda em casa, às vezes de muito melhor qualidade da que está sendo comercializada de forma legal. Isso a gente reconhece. Mas o que a gente prega e apregoa, principalmente para o uso de semente legal, é exatamente a garantia do produtor de ter um produto com origem, ele sabe de onde veio aquele produto, e principalmente com qualidade. Ele tem uma garantia de qualidade e pode reclamar de alguém por aquela qualidade. Ao mesmo tempo, ou seja, através desse processo legal, ele gera recursos para poder fazer pesquisa, de pesquisar, de ter novos materiais. E com isso quem ganha é o processo todo, não só o produtor, mas a comunidade ganha com isso, porque nós temos melhor qualidade de oferta de produtos oriundos da agricultura e principalmente, ou seja, nós temos a garantia de evolução. Se hoje a gente tem a evolução que tem se tido em milho híbrido, em arroz híbrido, muito se deve a essa garantia que tem de desenvolvimento, de retorno de recurso para aplicar em pesquisa e trazer essas novas tecnologias que nós temos hoje disponíveis e que são a revolução verde que está acontecendo hoje e que vai acontecer para frente porque tem muito para vir. Logicamente que o investimento vai ser feito e hoje o Brasil começou a ser reconhecido como um país que protege as patentes, né, através desse processo legal primeiro, de um processo de fiscalização que deveria haver, mas principalmente de um processo de conscientização do produtor, ou seja, que ele tenha a ganhar com esse processo usando semente legal, e da própria indústria em geral que está vendo produtos melhores, com isso pode remunerar melhor esses produtos ou não. Eu acho que olhar unicamente o processo de produção da semente só, tu deixa de olhar o entorno, que muitas vezes ele é mais importante que esse processo em si. E o produtor muitas vezes não olha isso. Ele olha o quanto ele está ganhando, às vezes, R$5 num saco de semente ou R$4, e se esquece que ele, dentro do processo, ele pode estar deixando de ganhar muito mais que isso
e que o processo é muito mais caro. A gente dá o exemplo do arroz, né, normalmente. Às vezes o produtor pensa, diz, bom, se eu usar semente própria, eu vou gastar R$80 por hectare, do que os 120 que eu gastaria se eu fosse comprar semente no mercado, né, uma semente legal. Esses R$40, se ele olhar o custo de produção dele, que são R$4.000 por hectare, não representa nada. E eles muitas vezes ele pode estar inserindo nessa semente que ele produziu ou que comprou Bolsa Branca, um arroz vermelho resistente, que vai muitas vezes inviabilizar a terra dele, o bem de produção que ele tem. E ele não faz essa conta, ele só faz a conta dos R$40 por hectare. Então, isso é importante, essa conscientização do produtor, de saber que eu tenho um bem que se chama terra e que nós devemos proteger ela mais que qualquer coisa. Tanto usando semente legal, quanto fazendo rotação de cultura, dando o pousio que se for necessário dar, para que essa terra siga sendo produtiva. Ontem o Tejon largou essa, né? Ou seja, e eu acho que foi bem quando perguntaram para ele, mas o produtor ineficiente, o produtor que está falido, diz, olha, o produtor esse vai sair do sistema. A terra não vai deixar de ser produzida, né, e de produzir alimento nessa terra. Talvez tu não seja tu que esteja capitaneando, alguém vai estar. A questão da semente, as novas inovações, tecnologias que hoje estão vindo via semente, a gente tem acompanhado, em Cruz Alta, chegamos a ter 15 produtores de semente no passado, produzindo semente para o país inteiro. Hoje, sediados em Cruz Alta mesmo, temos um só, né? A Coplantil começamos a trabalhar há 3 ou 4 anos atrás e hoje já temos uma grande gama de produtores que está trabalhando com sementes da Coplantil. Eu gostaria que tu desse um panorama geral de aonde está vindo essa semente, como que está sendo produzida pela Coplantil, até chegar lá em Cruz Alta, em Tupã, em Julho, em Juí, Birubai, onde que os nossos associados adquirem da nossa filial lá em Cruz Alta. A Coplantil ela tem uma característica, né, e isso se diferencia muito das cooperativas, por ser uma cooperativa que delega muito, né, e no processo de produção nós realmente delegamos esse processo de produção, terceirizamos uma grande parte do processo de produção com produtores de sementes, que ou foram outrora produtores de sementes, ou são produtores de sementes hoje ainda, e que eles conhecem o processo de produção. E nós fazemos isso, hoje nós temos 9 unidades produtoras de sementes, da Coplantil produzindo sementes de soja e trigo, basicamente. E essas 9 unidades, nenhuma delas, a Coplantil é a produtora de semente especificamente. Não, ela tem parcerias com produtores associados à Coplantil que sabem produzir semente, ou eles têm a própria unidade de beneficiamento deles e nós arrendamos essa unidade de beneficiamento, temos o controle dessa unidade, ou eles simplesmente produz como um cooperante para a Coplantil e a Coplantil, dentro de uma unidade só, faz esse beneficiamento através de uma gestão terceirizada para produzir a semente que vai ao nosso associado. A gente faz isso tanto com soja e milho e faz com arroz também. E o produtor, a garantia que ele tem de quando a gente encaminha essa semente para ele, é de que ele vai receber uma semente com origem. E sabe aonde está sendo produzida aquele lote de quem veio. E se der problema, ele sabe de quem reclamar. E vai reclamar. E deve reclamar quando tem problema. Porque isso nós entendemos como a reclamação do produtor ou o alerta do produtor como um processo de melhoria, que nós temos alguma coisa que temos que melhorar no nosso processo. E a Coplantil acho que tem melhorado em relação a isso, principalmente pelo que tem feito. Nós, em 2007, quando eu assumi Coplantil, as filiais faziam praticamente zero de trabalho com semente de soja legal, até porque naquele tempo, e quem não sabe é bom a gente lembrar, né, que o estado do Rio Grande do Sul chegou a ter 3%
de semente legal comercializada. 3%. Hoje nós comercializamos no estado, ano passado foi 48% no Rio Grande do Sul. É uma melhora, muito grande. Mas se nós olharmos para estados como Mato Grosso e Paraná, que chegam a ter 70% de uso de semente legal, nós ainda temos muito a crescer. E eu acho que aí, aquilo que tu perguntasse dos produtores de semente lá de Cruz Alta, né? Muitos dos produtores de semente que eram produtores de semente de Cruz Alta deixaram de produzir exatamente quando nós fomos a 3%. Porque eles não tinham estímulo nenhum para produzir. Acabou a renda, né? Exatamente. Então, a Coplantil hoje, ela cresceu de 2007 para hoje, nós comercializamos 240 mil sacos de soja, sementes de soja. Em arroz chegamos a 150 mil sacos de sementes de arroz. Híbrido nós já comercializamos em torno de 45, 50 mil sacos. Eu acho que isso é importante a gente levar para o nosso associado, e nós levamos isso, mas não só semente. Nós não queremos entregar para o nosso associado semente, nós queremos entregar uma solução, um sistema de produção para aquele cultivar especificamente, para alcançar o potencial que aquele cultivar tem na propriedade dele. Esse é o diferencial. Nós não estamos só vendendo sementes, vendemos um sistema de produção junto com aquele cultivar que tem um potencial de produção, e nós vamos buscar o mais próximo possível desse potencial. Gostaríamos de agradecer então ao colega Gaspar Santana por esse bate-papo aqui no seminário da Coplantil em Gramado, e gostaria, Gaspar, que levasse um grande abraço do pessoal de Cruz Alta para todos os produtores de semente associados à Coplantil hoje, que tem mandado para nós um material de excelente qualidade. Muito obrigado, Gaspar. Eu que agradeço, e agradeço a Cruz Alta por tudo que ela tem feito e fez ao longo dos anos pela agricultura gaúcha, né? Que é um exemplo, foi berço de diversas tecnologias, e eu acho que isso tem que trazer de Cruz Alta, e Cruz Alta tem que levar para o Rio Grande e para o Brasil esse potencial que ela sempre teve e que vai ter, com certeza, ainda mais no futuro. Obrigado, Gaspar. Obrigado a todos.